Será que a gente está de fato dando importância para as coisas que têm importância? Durante muitos períodos no meu dia, na minha semana, eu me pergunto se os problemas que eu tô problematizando, se as coisas que eu tô me preocupando, se as coisas que eu tô realmente dando mais importância, elas de fato têm importância. É muito fácil a gente escapar e começar a dar muita atenção para coisas que só nos sugam. Isso é muito comum de ser feito, principalmente quando a gente está agindo muito num automatismo, né? A gente está fazendo as coisas só por repetição e não por algum tipo de propósito. Eu não acho que seja sustentável tudo ter um propósito muito profundo ou tudo ter que ter um grande significado, porque senão a gente não vai viver, a gente vai ficar refletindo e aí existem pessoas que nasceram para fazer isso, que são os monges, os budas, mas nós, meros mortais, precisamos ter um bom equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma boa palavra. Quando eu penso no equilíbrio, eu penso no símbolo do Tao, né? No Yin e no Yang. E hoje, curiosamente, eu voltei a fazer acupuntura, porque a acupuntura foi uma coisa que me ajudou muito no período que eu estudava pro vestibular, no controle da minha ansiedade, no equilíbrio geral do meu corpo. E hoje eu senti muita vontade de voltar a fazer a acupuntura. Eu fui num médico aqui, incrível. Ele fez aqui a minha orelhinha, não sei se vai dar pra ver direito, mas a minha orelhinha tá com as sementes de mostarda. E, enfim, sem desvirtuar muito o assunto, deixa eu voltar. Então eu me pego muitas vezes pensando se as coisas que eu tô dando tanta importância, que eu tô sofrendo tanto, que eu tô martirizando tanto, que eu tô tão arrependida, ou enfim, de fato tem todo esse valor e toda essa importância, ou isso tá mascarando uma falta, ou eu tô tendo um comportamento mais ansioso, ou enfim. Por que eu estou tendo todos esses sentimentos? Quando eu me deparo com uma dor muito grande, com um problema, com uma ansiedade, com um episódio triste, crítico, eu faço primeiramente a seguinte pergunta: daqui a 5 anos, isso ainda será relevante na minha vida? Geralmente a resposta é não. E quando a resposta é não, eu uso de todos os meus artefatos para acalmar minha cabeça. Eu uso de todo o meu conhecimento, de todos os meus hobbies, de todas as minhas estratégias, de todos os meus mapas e caixas de ferramenta para conseguir acalmar minha cabeça, para sair daquele estado de dar uma excessiva importância para alguma coisa que não tem tanta importância assim. Não é um shift tão fácil na maioria das vezes, mas vem sendo muito melhor a cada vez que acontece. Não é sempre que eu consigo de imediato desdar importância, então dar a devida importância àquela situação, a devida desimportância àquela situação, mas é um processo que vem ficando cada vez mais fácil. Então eu vou tendo cada vez mais conhecimento, como eu já falei anteriormente, eu vou tendo cada vez mais repertório para conseguir lidar com esse tipo de situação. No começo era muito difícil, então eu não conseguia nem identificar. Depois passou por um período onde eu só identificava que não ia ter relevância, ou não ia ter importância. E agora passa pelo período de que eu consigo sentir, identifico e na maioria das vezes eu tomo algumas ações para melhorar aquele sentimento, para dar a devida desimportância ou para dar a importância necessária para aquela situação. Porque nem tudo merece uma desimportância. Na maioria das vezes a gente só tem que dar a devida importância para as coisas. Que às vezes é muito, às vezes é pouco, às vezes é médio, às vezes é 30%, às vezes é 40%, às vezes é 70%. Então, depende. Mas fazer essa análise é muito importante. E fazer essa análise nos demanda sair do automatismo. Fazer esse tipo de análise pede para que a gente tenha presença, pede para que a gente volte para o nosso estado natural e entenda, tá bom. Por que isso está sendo tão importante para mim? Por que isso está mexendo tanto comigo? Por que isso está doendo tanto ou trazendo tantos sentimentos? É realmente fazer um exercício, que quando a gente está passando por essa situação é muito chato fazer esse exercício. Então a gente consegue muitas vezes fazer na terapia, num pedido de ajuda para alguma pessoa, numa mentoria, num outro tipo de prática, geralmente trocando uma ideia com alguém. Por isso, a necessidade e a importância da gente ter rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser só uma pessoa. Se você tiver uma boa pessoa que pode trocar esse tipo de informação, fazer esse tipo de exercício, a sua vida vai ser 100% melhor, 200% melhor. Porque a gente tende a postergar as coisas que dependem só de nós, que são muitas vezes para o nosso próprio benefício. Porque elas não necessariamente vão trazer aquela recompensa que a gente está esperando, que é geralmente o reconhecimento do outro. Ela vai trazer o reconhecimento de nós mesmos, que se a gente não tem isso no nosso repertório, a gente meio que não vai saber como lidar. Então a gente vai postergando isso, é bem normal.
Mas quanto mais eu vou fazendo esse tipo de exercício, quanto mais eu vou conseguindo identificar, mais natural esse comportamento vai ficando. É realmente uma repetição, que no começo é sempre mais mecânico, no começo é sempre mais maquinado, assim, né? É mais manual mesmo, e depois vai ficando mais automático. É padrão. Isso é normal com tudo na nossa vida. Mas é necessário sair dessa inércia. É necessário fazer esse tipo de intervenção. E às vezes esse tipo de intervenção é mais fácil de que seja feito inicialmente quando a gente tem uma rede de apoio. Eu tive muito privilégio de ter uma rede de apoio muito fundamental no meu processo, de ter essas pessoas me fazendo essas perguntas, me instigando isso, porque eu postergava. Eu não queria olhar para isso, porque eu ia ter que parar, eu ia ter que sair do automático, eu ia ter que botar os meus pezinhos no chão e pensar, refletir, nomear, e isso tudo é chato, gente, isso tudo demanda, isso tudo faz a gente pensar, faz a gente olhar as coisas que a gente tá postergando, sentir coisas que a gente não quer sentir, mas que são muito importantes pro processo. Então, quando a gente consegue ter esse espelho, ou essa pessoa externa que nos ajuda, no começo, tende a ser muito proveitoso. E depois é algo que vai ficando mais automático mesmo pra gente. A gente vai desenvolvendo os nossos próprios métodos. A gente vai desenvolvendo a maneira com que eu consigo fazer essas perguntas pra mim mesma, identificar e modificar, alterar, né? Então, eu particularmente sou uma pessoa que gostava muito de fazer esse tipo de reflexão com alguém, então com o meu terapeuta. Depois eu fui fazendo isso com ele, mas também nas minhas escritas. E agora eu vou fazendo isso muito mais mentalmente e através de desenhos, ou colagens, ou desenhos livres mesmo, mas é um momento que eu vou me conectando e conseguindo dar nome, forma, cor para tudo que eu tô sentindo e vivendo, me trazer para esse presente e conseguir fazer essa distinção mais adequada do que eu deveria ou não dar importância, do que eu deveria ou não me preocupar mais, e por aí vai. É um processo que eu acredito que a gente vai levar a vida inteira para conseguir minimamente dominar ele. Porque a gente vai passar, às vezes, por momentos mais fáceis, às vezes a gente vai dar uma decaída, às vezes a gente volta e fica um pouquinho melhor, às vezes a gente decai uns degraus, e isso é normal. O importante é que a gente entenda que isso faz parte da nossa jornada, isso faz parte do processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e é fundamental que a gente consiga dar a devida importância às coisas. Assim, a gente consegue ter menos ansiedade, a gente consegue se sentir mais feliz quando a gente ganha de nós mesmos, quando a gente faz algo que a gente não imaginou que conseguiria, e por aí vai. Tem muitos benefícios. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. É um assunto que ajuda muito a gente na nossa definição dos valores pessoais, na organização da minha rotina, no entendimento do que eu faço primeiro, do que vem depois, das minhas prioridades de fato. Espero muito que esse vídeo te encontre bem e que você faça um bom proveito desse conteúdo, que ele sirva de ajuda para esse também seu processo de desenvolvimento. Um grande beijo e até o próximo vídeo.